conversa a partir de agora com o deputado estadual Oscar Bezerra. Deputado, boa noite, obrigado por atender nosso convite. Boa noite, é uma satisfação poder estar aqui no seu programa. Como é que foi esse clima hoje lá? Foi pressão mesmo, deputado? Tenso. E essa reunião antes com o governador, como foi? Veja bem, nós votamos o projeto e logo em seguida os deputados da base do governo que votou pelos 6%, nós fizemos uma visita ao Palácio onde formulamos um novo modelo, uma nova proposta aos servidores, que estava inclusive sendo debatida na hora que eu saí para vir para a entrevista, que portanto ainda estão reunidos, que é dar mais 0,68 nas duas últimas parcelas, ou seja, elevando para 7,38, como tem na LDO previsto, mas sem o retroativo. Correto. Deixa-se de acontecer o retroativo. Mas, infelizmente, eu vou adiantar aqui, existe aí 2 ou 3 categorias que parece que se o governador falar que dá 12%, eles vão brigar que não quer 12%, eles querem 11,28%. Então, infelizmente. Então, neste momento está tendo uma reunião onde é possível, pelo menos, outras categorias aceitar essa proposta nova. Muitas categorias simpáticas a essa proposta, uma vez que incorpora uma porcentagem a mais no salário, efetivamente para aposentadoria, algo assim, fica melhor para o servidor. A princípio ele perde a retroatividade, mas esse 1,38 vai ajudar aí no futuro. Agora, caso eles aceitem essa nova proposta, como é que fica a votação que está prevista? Não, aí é um substitutivo integral da base do governo, da própria base, que o governo autorizou a fazer nesse sentido. Esse que o Zeca propôs é totalmente inviável, inconcebível, portanto, automaticamente amanhã será reprovado também. Caso, para o nosso telespectador entender, caso não seja aprovado nessa segunda votação, o que acontece? Muito se falou que, olha, se não aprovar na Assembleia, não tem o RJA, é zero. É isso mesmo? Exatamente. Se o projeto fosse reprovado no dia de hoje, o servidor teria 0% de aumento. Não teria e não tinha legitimidade do governo tratar desta mesma matéria neste ano. Portanto, o prejuízo ia ser imenso ao servidor e muitas vezes a interpretação deles como direcionar aos 14 deputados da base aliada críticas, xingamentos, um monte de mensagem, é equivocada, uma vez que eles vão ter os 6 ou podem ter os 7,38 em função desses deputados, porque se fosse pela base da oposição, teria zero. Agora, hoje, depois dessa votação, a deputada Janaína Riva, em entrevista à imprensa, ela fez a seguinte acusação, dizendo que o governo estaria negociando com os parlamentares da base através de emendas parlamentares. A gente tem até uma publicação do site Mídia News, eu gostaria que o Rodrigo colocasse na tela. Nós temos aí, a Janaína acusa o governo de usar emendas para conseguir apoio. Ela fez essa entrevista concedeu essa entrevista logo após a votação. Ao mesmo tempo que ela acusa o governo, ela também não estaria acusando os próprios colegas dela? Ora, se o governo está pagando, como é que a senhora avalia essa declaração dela? Esse posicionamento da deputada Janaína é desrespeitoso com os colegas deputados, até porque não existe essa negociação, é mentira dela, não existe negociação nenhuma. Janaína está assim em função de que diz que as emendas delas não foram pagas. E eu confesso a você, se eu fosse o governador, não pagaria emenda da Janaína mesmo. Você dá condição para uma pessoa que só sabe falar mal, não contribui em nada com o governo. Para quê? Então não paga realmente emenda de ninguém, porque da forma que ela está conduzindo o processo, não existe um mínimo de coerência. É só contrária. É oposição por oposição. Isso é péssimo. E essa posição dela, falando dos colegas deputados, eu tenho certeza que ela perde muito. O respeito, inclusive, dos colegas deputados, que até hoje sempre a respeitaram, e ela faltou com respeito agora com esse posicionamento de que nós estamos negociando voto na Assembleia por emenda parlamentar. Deputado, na semana passada, após a votação que foi cancelada, muito se falou em racha na base governista. Existe esse racha? E se houver esse racha, como é que isso fica para a eleição da mesa diretora? Não acredito em racha nenhum na base do governo, até porque os deputados da base que acabaram por votar com os servidores, é porque são ligados aos servidores. Você pode ver que deputado que é de uma categoria de outra que votou a favor dos servidores, porque, obviamente, os servidores foi que deu sustentação para a eleição dos mesmos. Então, é natural e o governo até entende o posicionamento desses colegas deputados e aconteceu o que nós esperávamos, que a maioria absoluta votava a favor do governo. O Romualdo
estava viajando, mas amanhã estará na sessão. Se tiver um entendimento, será 7,38, que é a proposta do grupo da base do governo. Se não, nós vamos aprovar. E o governo deu respaldo para essa nova proposta? Deu respaldo para, tipo assim, valorizar os deputados que realmente defenderam o governo. Correto. Mas se a categoria entender que não, que é ruim, vai ser os 6% novamente amanhã. E aí o governo, obviamente, tem as legitimidades para, de repente, cortar ponto, fazer o que ele achar necessário. Ainda sobre mesa diretora, deputado, como é que estão as tratativas neste momento? Os nomes que estão sendo postos, vai ser o mesmo o deputado Botelho, o Manuel Pinheiro, o Guilherme Maluf? Como é que estão essas negociações em torno da mesa diretora? Eu expressei a minha colocação com o Emanuel, da forma também de desagregar com os colegas. Uma pessoa que quer ganhar a mesa diretora, infelizmente, não pode desagregar, ou seja, ele teria uma chance antes dessa discussão, talvez agora... Eu acho que ele pecou aí nessa condução do RGA, ou seja, eu até disse assim, você prefere o quê? Aplauso ou a presidência? Pelo jeito, preferiu o aplauso, porque infelizmente desagregou muito. Tinha deputados lá que... O senhor foi um dos que sempre defendeu o nome. Eu sempre defendi, eu fui o que lancei o Emanuel. Inclusive, sugeri ao governo não se meter na questão da mesa diretora, em função de que eu acho que o Emanuel teria o perfil, mas esse posicionamento dele agora me deixou assim numa saia justa. Então os outros nomes são o Botelho e o Guilherme Maluf, que estão sendo apresentados aí. Ou, de repente, até aquela versão que foi combinada lá na anterior. Correto. Que é o Botelho presidente com o Guilherme Maluf de secretário. Inverter a chapa. O último assunto, CPI da Copa, deputado. Como é que está o andamento? O senhor é o presidente da CPI. Como é que está, neste momento, os andamentos da CPI? Todos os advogados debruçados na confecção do relatório final. Ela já encerrou todo o processo investigativo, mas como são aí mais de 1.500 laudas, ou seja, imensa, obviamente estão trabalhando aí diuturnamente para tentar concluir até final do mês agora, a gente pretende. Só que como tem o recesso parlamentar e precisa ser votado em 5 sessões, eu acredito que as 5 sessões serão em agosto, para daí sim ter acesso à população ao resultado final. Agora, realmente é assim, gritante o desrespeito que foi conduzido com as obras da Copa do Mundo, com o dinheiro público e com as obras da Copa do Mundo. O senhor fez uma recomendação um tempo atrás com relação ao pagamento de uma medição por parte do consórcio do VLT, dizendo para o governo não pagar. Existe essa expectativa do governo fazer algum tipo de pagamento neste momento? A empresa pediu semana passada que quer receber a medição 28 e 29, que dá aproximadamente 20 milhões e uns quebrados. Eu sugeri que não pague, até porque o relatório final... Vem pesado e aí o governo, muitas vezes, se ele pagar, ele pode estar inserido nessa responsabilidade também, porque até então ele não fez nenhum pagamento. Diante disso, ele não está inserido. Deixa a responsabilidade para o governo anterior. Até porque o RDC ele tem um princípio que já acabou. Qualquer continuidade nesse contrato agora fere rigorosamente a lei de responsabilidade mesmo, a lei de licitação que não foi respeitada quando escolheram o RDC e que perdeu totalmente o efeito esse RDC, porque lá não preconiza nem aditivo e nem aditivo de prazo, e tudo isso já foi desrespeitado. Então o governo não pode entrar nessa de pagar alguma coisa, porque ele estaria dando chancela agora a algo que já está errado. Então eu aconselhei a não pagar. Obviamente, cabe ao governo a decisão. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Passando a Limpo. Sucesso lá nas suas obrigações, no seu mandato. Eu agradeço e parabéns pelo programa. Muito obrigado. Eu tenho certeza absoluta que você vai fazer aí uma carreira promissora. Muito obrigado. Boa noite.